Boa tarde, sejam todas e todes bem-vindos a esse nosso encontro, essa nossa oficina. Vamos dar agora prosseguimento a esse evento, o terceiro Econte. E eu sou o José, faço parte do Grupo NEL desde 2019. Já sempre estive em contato com esse mundo da contação de histórias, sou ator, e aí entrando na pedagogia comecei a vê-lo por outro ângulo, né, pelo lado da pesquisa científica ao lado da contação de histórias. E tem sido muito rico e tem agregado muito à minha vida, tanto pessoal quanto profissional. E hoje comigo, na mediação dessa oficina, tem a Leandra e o Luan como suporte. Boa tarde, eu sou Leandra. Eu atualmente sou professora na rede estadual de Minas Gerais. Eu sou integrante do NEL desde 2016 e atualmente também faço mestrado. E se vocês precisarem, pode escrever no chat. Nós vamos passar todas as perguntas e todas as informações necessárias, tanto para o Guilherme, quanto para o Joselei e para a Cristina, quanto para todos vocês. Sejam bem-vindos. Olá, eu sou o Luan, eu sou estudante de pedagogia e também integrante do NEL desde 2019. Estou aqui como suporte técnico, que vocês precisarem, só deixar aí no chat. Bom encontro a todos. Então agora a gente dá início à quarta oficina da nossa programação, a Arte de Narrar, com o grupo Movência, da UFMG. Eu deixo a palavra agora com vocês. Josilei, Guilherme, Cristina, mais uma vez obrigado e que todos tenhamos uma boa oficina. Muito obrigado. Muito obrigada, José Carlos, Leandro e Luan. Né? E a gente gostaria de agradecer muito, né, ao NEL e à organização do evento pela oportunidade, pelo convite, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. E para a gente é muito legal, porque, né, é o terceiro encontro e é a terceira vez que a gente participa desse encontro. Uma pena que a gente está fazendo, né, online, né, à distância, que, como a gente está tratando da arte de contar histórias, né, algo tão importante da nossa vida, principalmente nesse momento de tantos desafios né, que a gente está enfrentando. Então, seria muito bacana se a gente pudesse estar interagindo presencialmente, né? Mas a gente já está aí pensando no quarto encontro, né? E que a gente esteja juntos, né? Estejamos juntos numa próxima oportunidade. Então, o nosso grupo, né? O grupo Movência, como o José Carlos já adiantou, é um grupo da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu, Josilei, sou professor da Faculdade de Educação, e já com uma trajetória né, de pesquisa, já desde o mestrado, enfocando as tradições orais. E em 2018 e 2019, eu passei também um tempo na Colômbia, também desenvolvendo pesquisas sobre a contação de histórias. E, por conta dessa trajetória, já há algum tempo, a gente desenvolve lá na FAI um projeto de extensão, que é o Do Conto ao Encanto, e que tem o objetivo de trabalhar, né, abordar a contação de histórias da extensão, né, do ensino e da pesquisa. Então, dentro desse projeto, a gente tem esse grupo Movência, que é um grupo que tem se constituído como de pesquisa, ensino, de performance, porque é um grupo de contação de histórias que se apresenta em espaços culturais e eventos, e que também desenvolve ações de formação de contadores de histórias, como essa oficina, né? Além também dos integrantes do grupo desenvolverem pesquisas e a gente ser um grupo de estudos sobre as tradições orais, né? Eu já me apresentei, já falei que eu sou professor da FAI, da Faculdade de Educação da UFMG, e uma formação em letras, mais especificamente em literatura, e como eu disse aqui, com esse enfoque nas tradições orais, na arte de contar histórias. Então, vou passar a palavra aqui para o Guilherme e para a Cristina, porque eles se apresentam, e depois a gente dá início aqui à oficina. Bom, pegando a palavra aqui do Josilei, é um prazer estar aqui com vocês. Eu, como Josilei, também venho de uma formação em letras, também sou atriz,
também como o José Carlos, e me identifiquei ali, né, com a fala do José Carlos, que para mim foi sempre muito interessante poder fazer essa ponte entre o trabalho do ator e o trabalho do contador de histórias, e a literatura também, permeando tudo isso, né? O meu mestrado foi em literatura brasileira, exatamente tendo como foco a performance do contador de tradição oral rural. Sou professora também de literatura, português. Atualmente eu moro na Alemanha, então estamos aqui bem internacionais. Estou fazendo um curso na universidade aqui de consultoria pedagógica, seria assim mais ou menos a tradução, mas que é um curso voltado também para comunicação dentro da universidade, especialmente com as famílias, dentro do universo escolar, né, não só da universidade. Já percebi aqui que no chat que tem pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo, tem gente do Peru, de Olinda, bacana demais. É uma pena realmente falar de performance num contexto digital, porque a performance, um dos elementos é justamente a troca humana que se dá ali no ao vivo, mas de alguma maneira a gente está aprendendo a adaptar isso, e tem essa outra vantagem, que são esses encontros, né, internacionais. Pará, estou vendo ali no chat alguém falou, colocou ali, que é uma coisa muito bacana. Passo a palavra para o Guilherme, e já a gente volta a conversar mais um pouquinho sobre essa estética do contador rural, que nos interessa muito no Movência. Boa tarde, gente. Uma alegria estar aqui com vocês, ao lado dos meus companheiros do Grupo Movência. E, assim como Josilei, também sou professor da Faculdade de Educação, da UFMG, e assim como Josilei e Cristina, também tenho formação em letras. Eu, ao longo dos anos, venho me dedicando ao estudo das artes comparadas, né, vamos dizer assim, o estudo interartes, e no grupo eu tenho ocupado esse lugar de pensar um pouco a dimensão musical, sonora, da contação de histórias, né? E a gente, inclusive, vai conversar um pouco sobre isso daqui a pouco, né? E integro o grupo desde 2016, quando eu comecei a trabalhar na Faculdade de Educação, e me considero um aprendiz de contador de histórias também, né? A Cristina e a Josilei já estão aí há mais de, sei lá, 20 anos, bem mais que isso, né, Josilei? Desde criança, esse trem já de contar história já acompanha, né? Então, assim, é um bocadinho mais do que 20 anos, mas pelo menos aproximadamente 20 anos ligados ao projeto que deu início ao grupo, inclusive, né? Com outros nomes que o grupo já teve, que foi o Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto, coordenado pela professora Sônia Queiroz, lá na Faculdade de Letras, de quem todos nós fomos estudantes, e, enfim, é isso. Joia, Guilherme, Cristina. Então, acho que a gente vai começar, então, né, a oficina. E aí, falando um pouco da oficina, a gente organizou a oficina em 3 momentos, né? A gente vai ter 2 momentos em que a gente vai focalizar 2 contadores de histórias do Vale do Jequitinhonha, da região nordeste de Minas Gerais. E o objetivo de trazer histórias de contador porque a nossa proposta é que a gente aborde algumas questões desse universo da contação de histórias, focalizando esses 2 contadores, e como a Cristina já adiantou aqui, né, nos interessa muito essa estética do contador de histórias rural, por conta até da nossa formação, como o Guilherme disse, né, dessa atuação num projeto Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto, que é um projeto que gravou histórias com contadores do Vale do Jequitinhonha. Inclusive esses 2 que a gente vai trazer aqui, esses 2 narradores, eles fazem parte do acervo desse projeto. Ele foi desenvolvido ao longo da década de 80 e início da década de 90, com viagens ao Vale do Jequitinhonha para gravar, registrar contadores de histórias. E a partir desse acervo, que atualmente tem gravações com cerca de 50 contadores, foram sendo desenvolvidos
algumas publicações, pensando inclusive no trabalho com essa arte nas aulas de língua portuguesa e literatura. Então, a gente vai focalizar esses dois contadores e depois o Guilherme vai trazer para a gente algumas reflexões sobre essa relação música, som e narrativas orais, né? Ele vai falar para a gente sobre esse som da contação de histórias. E aí, gente, como a gente organizou esses 3 momentos e temos um tempo curto, a gente vai ser bem rígido assim com o tempo, né, de cada um, para a gente cumprir, né, conseguir cumprir aqui a nossa proposta. E a gente também queria propor o seguinte: que quem quiser fazer alguma colocação, alguma observação, alguma pergunta, pode interromper a nossa apresentação e colocar questões, porque a nossa ideia não né, os 3 apresentarem e, ao final, ter um momento para debate. A gente pensou em não fazer isso até por conta do tempo curto. Então, a cada momento que alguém quiser, né, colocar alguma questão, alguma observação, pode ficar à vontade para se manifestar, tá, durante as nossas apresentações. E aí, pode falar mesmo, tá? Porque como aqui no Google Meet, quem está apresentando fica vendo só a sua própria tela, se levantar a mão, a gente não vai ver. Então, você pode falar oralmente mesmo, como se a gente estivesse aí presencialmente numa sala de aula, tá? Então, eu vou começar, então, eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu só um minutinho aqui. Eu acho que... tá. Minha tela apareceu aí para vocês? Deu certo, a gente está vendo sim. Ok, obrigado. Então, como eu disse, né, a gente organizou, então, para, nesses 2 primeiros momentos, trazer esse momento de histórias de contador, né? Então, eu vou começar, então, trazendo aqui um contador de histórias, o Pedro Braga. Esse é o senhor Pedro Braga. O Pedro Braga, um contador de histórias do povoado do Val, tá? VAU, que é um povoado do município de Diamantina. Ele nasceu em 1917, ele faleceu em 2005, e morou a vida toda nesse povoado, tá? O povoado do Val, aqui algumas imagens do povoado, e ele, durante toda a sua vida, ele foi esse contador de histórias, contando as histórias do povoado, tá? Aqui nessa foto aqui de baixo, o rio Jequitinhonha. O povoado se formou às margens do rio Jequitinhonha. Eu não sei se vocês sabem qual que é o significado de Val, né, VAU. Val se refere a um lugar que tenha água, seja uma lagoa, um rio, né, onde é o trecho mais raso desse lugar, né, desse rio ou dessa lagoa, onde dá para você atravessar a pé ou a cavalo. Né? Então se diz assim, nesse ponto do rio aqui da Val, quer dizer, da passagem. E aqui no período, né, de ocupação da região pelos europeus, né, sobretudo em função da mineração, o povoado se constituiu nesse trecho do Jequitinhonha, onde era o trecho mais raso do rio, onde dava passagem. Tá? Então vejam que o povoado está nessa região do antigo Arraial do Tijuco, né, uma região onde que a gente teve a presença muito forte da mineração e do negro na condição de escravo, né, sendo a mão de obra explorada nesse contexto da escravidão. Né? Então, Pedro Braga, ele narrava em suas histórias essa memória desse passado do antigo Arraial do Tijuco e dando um destaque muito grande para o personagem negro. Tá? É muito interessante que a gente vê com Pedro Braga, né, esse homem memória, né, porque o historiador Jacques Legoff, ele chama atenção no texto, naquele livro dele, História e Memória, que nessas sociedades de tradição oral, você tem aquelas figuras que cumprem a função, né, de serem os homem-memória, quer dizer, os responsáveis por desempenharem a função de guardiões, né, da memória. E aqui a gente vê essa função muito forte com o Pedro Braga, né, e nessa função de guardião da memória é muito interessante porque a gente vê o negro,
né, que convive historicamente, né, com o processo de ocultação, de silenciamento da sua voz. No Brasil, por exemplo, se a gente pensa até no próprio contexto da escravidão, a gente vê aqui o negro assumindo a função de protagonista nesta história. Então, bem interessante a gente ver, daqui a pouco eu falo mais um pouquinho dessa função homem-memória do Pedro Braga. E outra coisa interessante também é que quando a gente pega, por exemplo, tem aquele texto famoso, né, do Walter Benjamin, né, sobre o narrador, considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, em que ele vai tratar um pouco ali de um certo desprestígio que a arte de narrar vem sofrendo e pegando ali o contexto da Europa. Então, naquele texto, ele define dois tipos de narradores, né? Aquele narrador que ele chama do narrador marinheiro, viajante, que é aquele que viaja e conta as histórias das suas viagens, né? E o narrador sedentário, que é aquele que conta a história sempre de um mesmo lugar, morando sempre no mesmo lugar. E a gente nota o Pedro Braga com essas características muito fortes, né, do homem-memória, né, daquele que é o narrador sedentário, que conta e narra as histórias do seu lugar, né, do lugar onde cresceu, onde viveu. Continuando aqui, aqui é muito interessante essa imagem aqui, né, vocês estão vendo aí uma mala com alguns papéis, cadernos, com alguns ali envelopes, e essa imagem marca também um traço que é muito interessante aí na história do Pedro Braga, que é a relação dele com a escrita, né? Se a gente pega os narradores de tradição oral, a gente vai notar que há uma prevalência muito grande nessas comunidades de tradição oral do narrador que não é alfabetizado, que não escreve, né? Por exemplo, se a gente pegar o acervo desse projeto que nós mencionamos, né, o Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto, a gente vai ver que os contadores, né, são cerca de 50 contadores de histórias desse acervo, em sua maioria são analfabetos, né? Mas o Pedro Braga, ele sempre cuidou em registrar por escrito as suas histórias, né? Então, quando ele morreu, ele deixou vários cadernos, vocês vão ver aqui na mala, né, vários cadernos manuscritos em que ele registrou as histórias que ele contava, né, oralmente. E o Pedro Braga, ele frequentou a escola apenas por cerca de 3, 4 anos, tá? O povoado do Val, ele não tinha escola, tá? Há pouco tempo você tem escola, né, um povoado com pouco mais de 100 habitantes, tá? E convivendo com essa dificuldade de acesso à escola, ele frequentou a escola por cerca de 3, 4 anos. E aí, mas isso não o impediu de que ele escrevesse, né, ocupasse essa função de homem-memória, também registrando por escrito essas histórias. Então, aqui, eu coloquei algumas imagens aqui dos cadernos do Pedro Braga, tá? Se vocês pegarem e forem observar, vocês vão ver aqui uma escrita que foge bastante do português padrão e que se vincula, né, a esse ritmo da tradição oral, da fala, né? Aqui, por exemplo, uma história desse período da escravidão, conforme a certas tradições, o chefe dos escravos, o senhor Vidigal. Então, vejo que a escrita dele está se orientando pelo discurso oral, conforme, com I no final, certas, né, uma ruptura aqui com regras ortográficas, um S, e por aí vai, vocês vão observar a própria questão da pontuação, se ausenta no texto, né, também, de novo, esse ritmo oral, porque na nossa fala, né, você, né, faz pausas, né, mas a gente não bota ponto final, né, é esse fluxo contínuo, né, com pausas, né, e a gente vai vendo essas características aqui no texto do Pedro Braga, né. E aqui, como eu disse para vocês, né, nessa presença forte dessa voz afrodescendente desse contexto da escravidão, em que o negro assume a função de protagonista, a gente está tendo aqui uma história desse contexto. A gente vai ter várias dessas histórias, algumas, inclusive, com a personagem Chica da Silva, né, personagem histórica, muito importante nessa região do antigo Arraial do Tijuco, ali, Diamantina, Cerro, e aqui ele está contando a história do pai Urubu e pai Jacarandá, que nesse contexto da escravidão, os pais, né, eram aqueles negros que exerciam uma certa liderança
né? E aí eles eram chamados de pais. E essas histórias do pai, como o pai urubu e o pai jacarandá, elas estão até hoje sendo transmitidas na região. Se a gente chegar, por exemplo, vocês forem, por exemplo, na região de Duval, que está próximo a Milho Verde, São Gonçalo do Rio das Pedras, muitos moradores, principalmente os moradores mais antigos, guardam na memória histórias desses pais, né? Por exemplo, tem um trecho do Rio Jequitinhonha, próximo a Milho Verde, que se chama Poço do Pai Jacarandá, que é onde essa memória conta que o pai Jacarandá trabalhava no trabalho da mineração. E esses pais tinham poderes mágicos, né? Dizem que quando o pai Jacarandá queria abandonar o trabalho da mineração e fazer uma outra coisa, ele falava algumas palavras, ninguém notava a ausência dele, era como se o trabalho continuasse, e ele conseguia sair dali, atravessar o rio, andando por cima da água, sem molhar os pés, depois ele voltava, ninguém percebia a ausência dele. Então, várias dessas histórias vão sendo transmitidas e estão aí com Pedro Braga, né? Então, aqui, se vocês observarem como a história é iniciada, conforme a certas tradições, né, aqui há uma referência a essa tradição oral, né, a histórias que chegaram até ele, narradas pelos seus antepassados, né? Daí que vem a fonte, né, para esse homem memória. Continuando aqui é a sequência da história. Tem um dado interessante, porque o Pedro Braga, se ele usou também a escrita para registrar as histórias, ele também escrevia poemas, tem aqui um poema ele falando do Val, ele também usou a escrita para defender interesses da sua comunidade. O Val, até a década de 90, início da década de 90, não tinha luz elétrica, não tinha telefone. O único meio de comunicação que tinha no Val era o correio. Então, se você quisesse entrar em contato com alguém, né, que está fora do Val, você entrava em contato pelo correio, escrevendo uma carta. E o Pedro Braga, ele atuava como o carteiro ali do povoado, tá? E de um trabalho voluntário, tá? Porque ele, né, visualizava ali um recurso muito importante que não podia ser deixado de lado. Então, ele recolhia as cartas e mandava para Diamantino. E aí teve uma época em que o correio estava sob ameaça de ser fechado, porque tinha pouco movimento de carta, um povoado pequeno, onde pouca gente escrevia. Aí o que o Pedro Braga fez? Ele começou a mandar carta para todo mundo que ele conhecia. E aí, com as próprias cartas, ele manteve o correio aberto e impediu que o correio fosse fechado, né? Aqui, inclusive, é uma carta que uma moradora de Belo Horizonte enviou para ele. Caro senhor Pedro, como pode ver, estou fazendo o que o senhor pediu, escrever para o posto não acabar, posto do correio. Mas não é só por este motivo que resolvi escrever. Gostei do senhor, gostei de tudo que eu li. Gosto muito de histórias e causos, porque o Pedro Braga, nesse movimento, né, de mandar carta para antigo morador, enfim, para gente que estava fora do Val, que ele conhecia, ele também escrevia histórias nessas cartas. Então, ele também contava histórias através das cartas, né? E esse fato na vida do contador, não sei se vocês assistiram esse filme, Narradores de Javé, ele inspirou o personagem central desse filme, que é o Antônio Biá, que é interpretado aqui pelo ator José Dumont, né? Não sei se vocês assistiram, quem não assistiu ainda, vale muito a pena assistir, porque o filme vai tratar de várias questões que se conectam diretamente com esse evento, né, que é a arte de contar histórias, esse universo da oralidade, e no filme, uma comunidade, Javé, vai ser destruída porque vai ser construída uma hidrelétrica, portanto a comunidade vai ser, né, inundada, e aí ela se mobiliza para impedir a destruição do povoado. E aí, para isso, eles querem demonstrar a importância histórica do lugar. E a importância histórica está nas histórias, né? E aí, então, eles vão atrás do Antônio Biá para ser esse escritor das histórias. E aí vai acontecer um monte de coisa, mas é interessante porque no filme, o Antônio Biá, ele tinha sido expulso da cidade, porque ele trabalhando no correio, o correio ia ser fechado, para o posto não fechar, ele mandou cartas para várias pessoas, aí a inspiração no Pedro Braga, e
Só que nessas cartas ele difamava moradores do povoado. Então, por isso ele tinha sido expulso, né? Aí foi uma criação da diretora, a Eliane Café, que se correspondeu com Pedro Braga, né? E aí cria essa nova história aí, transcriada para esse filme. Aqui, como eu disse, né, Eliane Café, a diretora do filme, uma cineasta paulista, ela trocou correspondências com o Pedro Braga, que é um envelope da carta em que ela manda para o Pedro Braga, tá? E aí, nesse momento, ela estava fazendo viagens pelo interior do Brasil, pelo interior de Minas Gerais, e estava construindo o roteiro desse filme. Aqui é a carta que ela enviou para ele, tá? Escreva ao Senhor com a esperança de poder conhecê-lo melhor, sobre um pouco de sua história através do belo livro Artesão da Memória. O Artesão da Memória é um livro que foi escrito a partir desse trabalho de gravação de histórias no Vale do Jequitinhonha, pela Vera Lúcia Feliz Pereira. A Vera Lúcia e o Reinaldo Marques foram os dois pesquisadores que iniciaram esse trabalho de gravar, fizeram esse trabalho de gravar as histórias com os contadores, e nesse livro a Vera contava dessa situação do Correio. A Eliane Café, numa viagem a Diamantina, tem contato com esse livro, né, vejo 97, e aí ela já estava pensando, né, no roteiro do filme que explorasse esse universo das tradições orais, e aí, então ela manda uma carta para o Pedro Braga. Aqui é a carta que o Pedro Braga enviou para Eliane Café logo após, algum tempo depois deles se conhecerem pessoalmente, porque ela manda essa carta em 99. Ela vai ao Val e o conhece pessoalmente, tá? Então aqui, ó, só hoje encontrei o caminho, como posso matar as saudades daquele fiel momento em que meus humildes olhos conheceu a sua sincera e admirada imagem, conquistou todo o meu respeito, enfim, aqui ele está falando desse momento, né, em que eles tiveram um encontro, que ela conheceu o Pedro Braga pessoalmente, depois de eles trocarem algumas cartas. Aqui é a capa da revista Palavra, que foi uma revista de arte, cultura, que circulou em Belo Horizonte, no final da década de 90, e na edição de abril de 99, ela trouxe uma matéria sobre esse filme, né, que a Eliane Café estava ainda pensando no roteiro, que depois vai ser, né, o Narrador de Javé, Narrador de um Brasil Perdido, e nessa reportagem aborda esse encontro da Eliane Café com Pedro Braga. Então, aqui Eliane Café, aqui o Pedro Braga, de novo. Aqui é a casa onde funcionava a agência do Correio do Val. Após a morte do Pedro Braga, esse posto do Correio, né, ele foi fechado, tá? Que é aqui, tá? E bem interessante, né, porque se a gente pega essas tradições orais, por exemplo, as tradições orais africanas, você vai ter esse contador, você vai ter, por exemplo, até funções muito definidas, você vai ter, por exemplo, contadores de histórias, castas de contadores de histórias, em que a função é narrar a memória histórica, né, trazer, por exemplo, a história de reis, de famílias reais, de grandes guerreiros, e você vai ter também aquelas castas, né, aqueles contadores que cumprem a função da diversão, né, que é aquela contar histórias para o entretenimento, né? Então é bem interessante a gente ir percebendo como que essas funções, como é que essa tradição oral ela vai se organizando. Se a gente pega um Pedro Braga, né, por exemplo, esse contador, a gente vai ver, claro que tem também essa questão muito forte também do entretenimento junto, mas a gente nota uma função muito forte desse contador de histórias que pensa, né, que guarda, que é guardião de uma história, né? Eu não sei se alguém quer colocar alguma coisa, falar alguma coisa, que a gente ainda tem um tempinho aqui curtinho dentro do meu tempo, porque aí eu vou passar a palavra na sequência para a Cristina, mas alguém gostaria de fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Não? Ué, então eu vou passar então para a Cristina, então, que a Cristina dá continuidade aí com essas histórias de contador de histórias. Bom, olá a todos mais uma vez, vou aqui compartilhar aqui também, um minutinho.
Uhum. Acho que ainda não deu certo. Vocês estão vendo? Estamos sim, Então, Cristiano. sim. Sim? Ótimo. Bom, então, como o Josilei já adiantou, eu, né, já comentei, o que eu vou apresentar aqui agora para vocês é um pouquinho do que eu trabalhei na minha dissertação, no mestrado, intitulada Um Homem da Palavra, um estudo sobre a poesia oral de Abel Tareco. E o Abel Tareco é esse senhor que vocês estão vendo aí, na época, né, já tem um tempinho, esse estudo foi feito em 2008, ele tinha 70 e poucos anos, agora já está lá na casa dos 90, e o seu Abel Tareco, ele é um contador de histórias que eu conheci através do projeto Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto, esse projeto que eu, o Josilei e o Guilherme trabalhamos, um projeto assim que abriu muitos caminhos para esse mundo da literatura oral, né? Quando a gente faz letras, a gente pensa só na literatura escrita, só no trabalho na biblioteca, e para minha surpresa tinha também esse campo da pesquisa de campo, né? Do trabalho nas comunidades, a gente tem no Brasil inteiro, muito ainda esses contadores que preservam o jeito de contar histórias de outros tempos, de outras épocas, essa arte da palavra, essas formas de comunicação vivas em torno do fogão a lenha, numa fogueira, né, especialmente nas épocas em que ainda não tinha televisão, né? O seu Abel Tareco é de uma época antes da televisão, assim, da popularização da televisão, né? Então, isso foi muito interessante. Eu conheci o seu Abel Tareco através de uma fita de vídeo que tinha lá no acervo desse projeto, Quem Conta um Conto, coordenado pela Sônia Queiroz, que é né, eu considero que nós somos meio que discípulos dela, desse trabalho que ela faz em relação à literatura oral. E eu fui por curiosidade de conhecê-lo, assim, justamente porque ele tinha muitos elementos performáticos que me interessavam muito. E aí, realmente, pude vivenciar com ele esse universo da performance, o universo da oralidade, que é um universo que extrapola a palavra, extrapola o verbal, e engaja o corpo, engaja o ouvinte, né, engaja a comunidade de uma forma muito intensa. E pude, então, escrever, né, minha dissertação em relação a isso, tentando entender. Da minha dissertação, eu descrevi muito sobre quem foi o Abel Tareco, o que ele faz, como é que é o cotidiano dele, mas interessada em entender também a arte do contar como um todo, né? De certa maneira, eu entendi que ele era meio que simbolicamente, o que ele fazia representava o que muitos outros contadores pelo Brasil afora fazem. E nós podemos aprender muito com esse universo, que é uma forma de atuação artística muito espontânea e muito natural. Eu comentei com vocês que eu venho do teatro também, né? Tem uma ligação com o teatro, uma prática no campo do teatro. E no teatro a gente tem toda uma coisa mais voltada para se preparar, muitas vezes, inclusive, uma formação técnica, né? Uma formação, seja por curso técnico, seja pela universidade. E o contador, ele é muito genuíno nesse sentido, né? Normalmente o contador rural, claro que hoje em dia a gente tem também o contador urbano, né? O contador contemporâneo também que se forma, que faz cursos e tudo mais, mas esse contador, que é, de certa maneira, o Pedro Braga, o seu Abel Tareco, é um contador que vai criando essa prática do contar junto à comunidade dele e acessa recursos do corpo muito interessantes, recursos da voz, sem ter esse caminho de uma formação acadêmica, técnica, ou enfim, né? Aqui tem uma frase do seu Abel que eu acho muito interessante e que eu fiz um pouco um jogo com um pouco que ele fala aí, né? Ele disse isso numa das entrevistas. Eu nunca falei, não vou contar para você não, que eu estou desequilibrado. Nunca fui desequilibrado. Toda vez que se me chamar, estou pronto. Graças a Deus. Não é todo mundo que tem essa natureza de fazer.
E eu achei muito interessante ele ter se definido dessa maneira, não é todo mundo que tem essa natureza de fazer. Vocês estão vendo que a gente escreveu, eu escrevi aí, né, de uma maneira que não é exatamente da ortografia, o jeito padrão de escrever, porque nesse projeto Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto, a gente tinha uma chave de transcrição, e eu desejei seguir essa chave de transcrição, que é uma maneira de tentar recuperar o jeito que o contador fala. Justamente para também trazer um pouco dessa beleza da oralidade, dessa beleza do falar dele, que muitas vezes também é visto com preconceito, é visto como uma maneira, é visto de forma inferiorizada, né? E esse fazer, eu fiquei muito pensando muito no conceito mesmo do poeta, né? A etimologia da palavra poesia, poiesis, tem uma ligação exatamente com o fazer, né? O poeta seria aquele que faz, e aí é claro que dá margem a muito pensar, né? Que fazer é esse? E de fato, o seu Abel, ele é uma pessoa que está sempre muito vinculada ao fazer. Aqui, rapidinho, eu vou voltar desse assunto do fazer, mas eu queria comentar aqui sobre a cidade onde ele mora, né, ainda vivo, que é a cidade de Malacaxeta. É uma cidade pequena, no Vale do Mucuri. O Vale do Mucuri fica no norte de Minas, próximo ao Vale do Jequitinhonha também. O Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri são ali na mesma proximidade. E uma foto antiga do seu Abel aqui na primeira imagem, e aqui uma foto da praça de Malacaxeta atual, né, recente, não completamente atual, mas dessa época lá da minha dissertação. E aqui essa foto é bastante interessante, porque vocês viram que o nome dele é um nome peculiar, Abel Tareco, e isso, na verdade, é um nome artístico. E isso também me chamou muita atenção, não é todo contador da tradição rural que se nomeia a partir de um nome artístico, mas o seu Abel, sim. E já nesse próprio nome, como ele se apresenta, e é um nome que ele se apresenta, na verdade, o tempo todo, né? E aí já entra uma das questões que nos interessa muito em relação à performance do contador, que é essa não separação tão nítida, tão clara, entre o real e o ficcional. A gente tem uma percepção de que, em muitos momentos, o contador transita por esses dois campos. E ele é Abel Tareco o tempo todo, apesar de que é um nome que, digamos, tem essa conotação de um nome artístico, né? Como é que foi a história do nome? E isso também se liga justamente com isso que eu comentei no slide anterior, do fazer. O tempo todo, a percepção que eu tive convivendo com o seu Abel, escrevendo sobre ele, conversando, entrevistando, é que ele está ligado num olhar diferente, num olhar novo, num olhar não cotidiano das coisas do mundo, né, das coisas ao seu redor. Então, e ele cria histórias com tudo. E foi assim também com o nome dele. Né? O nome dele surge a partir de uma história, de uma narrativa. E com tudo, a gente vai ver daqui a pouquinho também, que ele, assim, ele vê um objeto na rua, ele vê um toco, um pedaço de árvore, ele cria uma narrativa, ele cria uma história. É como se fosse um olhar quase que da criança também. Né? E essa associação entre o poeta e o olhar da criança, no sentido de valorização, né? Assim, às vezes a gente pensa que fala, o seu olhar é infantil. Isso às vezes é usado com um tom depreciativo, mas aqui eu estou usando exatamente com um tom contrário, um tom de grande privilégio, um adulto poder ainda olhar o mundo com um olhar de criança, com um olhar que transforma, com um olhar que gera fantasia, que gera narrativa. É uma habilidade, né? E muita gente já falou sobre isso. O próprio Manuel de Barros, que é um poeta também muito querido para a gente aqui do Movência, que a gente recomenda demais. Enfim, então, mas fiz aqui um monte de digressões aqui, queria voltar aqui nessa foto, que é a história do nome do seu Abel. O seu Abel, ele era vendedor de pão. Uma das profissões que ele teve foi de lavrador, agricultor, e depois, mais para frente, de vendedor de pão. Isso também é interessante porque ele sempre se acostumou a acordar muito cedo, nas duas profissões, né? Como lavrador, ele acordava super cedo, 4 horas da manhã, e como vendedor de pão também, né? Ele acordava por volta desse horário. Isso vai ser interessante, que vocês vão ver o que vai falar depois.
E ele vai dizer que um dia ele vendendo pão, bem cedo, nessa hora de madrugada, tinha acontecido lá em Malacacheta um assalto, e a polícia estava procurando um ladrão. E ele estava na rua, nessa hora a polícia o interpelou, querendo saber por que ele estava na rua. E ele ficou um pouco atordoado, né, com aquela situação, os policiais ali, armas e tudo, e fez uma brincadeira, o que já é peculiar, né, numa situação de estresse, numa situação tensa, a pessoa fazer uma brincadeira. E ele fez uma brincadeira, os policiais perguntaram, quem é você? E ele falou, eu sou o Abel Tareco Maré Manso, e foi falando os nomes dos pães que ele vendia. Tareco, em Minas Gerais, é um biscoito, tipo um biscoito, que também parece um pouco um sequilho, né? Esses nomes são muito variados, né, no Brasil como um todo, mas é um biscoitinho. Então, na verdade, a partir desse episódio em que ele ficou falando os nomes dos pães, Tareco, Maré Mansa, que é uma rosca, Forrobodó, ele ficou conhecido como Abel Tareco Maré Mansa Forrobodó. Então, o nome dele, na verdade, tem esse nome e sobrenome, né? O nome dele de batismo é Abel Lopes, mas ele mesmo se batizou através de uma piada, através de uma situação inusitada, de uma situação divertida, engraçada. E eu comentei com vocês agora que ele teve sempre esse hábito de acordar muito cedo mesmo, né? 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, ele dorme cedo também, por volta de 7 horas da manhã, um outro ritmo, né? De outra relação, né? Com o tempo. Quando eu fui lá, isso era muito diferente para mim. E ele se acostumou sempre a tocar. O Abel, ele toca sanfona e viola e instrumentos de percussão, e ele tocava para vender pão, e cantava para anunciar o pão que ele vendia. E depois, quando ele se aposentou, ele continuou fazendo isso. Então, a vida dele, né, grande parte da vida dele, ele saía para fazer serenata. Eu acompanhei uma dessas serenatas, que foi um grande prazer, né, muito interessante, e pude ver como que é rico nesse sentido mesmo da performance. Quantas artes, quantas linguagens estão ali em cruzamento, né? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho como que é essa serenata, porque é sempre muito interessante observar, eu fico muito admirada com essa prática. Ele acorda muito cedo, 4 horas da manhã, sai, é engraçado, porque ele vai cantando justamente acorda, moçada, que é de madrugada, né? Para gente urbano, contemporâneo, que tem inclusive lei do silêncio e tal, é um pouco estranho uma pessoa 4 horas da manhã e acordando acorda, moçada. Mas aí é bacana a gente lembrar que ele está nesse contexto rural, nesse contexto também que tem outro ritmo de vida. Claro que hoje em dia também a cidade de Malacacheta já se modificou, e aí já aparecem outras questões aí associadas. E aí ele vai cantando e a cidade vai amanhecendo. À medida em que ele vai andando pelas ruas de Malacacheta, ele vai encontrando pessoas. Eu achei isso também muito interessante observar como que a cidade amanhece, né? As primeiras pessoas que ele encontra, os varredores de rua, justamente as pessoas que entregam leite, que entregam pão, as pessoas que vão trabalhar em construção, que vão trabalhar na lavoura, que saem de caminhão, né? Que vão para a parte mais afastada da cidade, às vezes, então sai bem cedinho. E ele vai cantando para essas pessoas. Então, sempre o elemento de interação, né, esse elemento de estar diante do outro e oferecendo ali a música, o canto. Ele tem vários tipos de cantos, de composições, algumas, inclusive, mais autorais, outras que a gente situa nesse universo da composição oral, né, que não tem propriamente uma autoria, que muitas vezes ninguém sabe nem quem que foi o primeiro que fez. Ele tem uma outra categoria também, que fica meio que numa mescla, são canções que foram gravadas por alguém, que tiveram em algum momento uma autoria, mas que ele se apropriou dela, misturando com os versos que ele joga muitos versos, eu vou falar daqui um pouquinho também desse jogar versos, que é uma tradição super importante para nós brasileiros, né? Eu estou tendo cada vez mais essa dimensão, eu comentei com vocês que agora eu estou em outro país, estou na Alemanha, e eu fico muito impressionada de não ter essa tradição, né? De não existir mais essa tradição, por exemplo, de jogar versos de improviso. Existem outras coisas ainda da oralidade, mas num grau bem menor, e fico vendo como é que isso acompanha a nossa trajetória. Mesmo eu sou de Belo Horizonte,
tive uma infância mais urbana, mesmo para mim, eu me identifico, né, com esse tipo de produção artística, que é o jogar versos, enfim. Então, ele vai, nesse dia, cada dia é o diferente, ele não faz o mesmo caminho, mas nesse dia que eu acompanhei, ele encontrou o seu Honório, que é um tocador de caixa. O seu Abel, ele participa de várias folias, folia de Reis, folia de São Sebastião, e ele tem os companheiros dele, né, da folia. Foi a cidade amanhecendo aos pouquinhos. Ele para tomar vários cafezinhos nas casas das pessoas, depois tem as crianças que estão indo para a escola, cedinho também, as pessoas chegam na janela, convidam para tomar café, ele toma vários, né, também faz parte da nossa tradição mineira, né, tomar muitos cafezinhos em tudo que vai. Nesse dia também teve a netinha, a Ana Paula, netinha do seu Honório, que acompanhou também, eu achei muito bacana também ver essa forma de transmissão do conhecimento, porque ela já tocava os instrumentos todos que o avô tocava, super interessada e super ativa, né, muito bonitinho. E ele passa no mercado, o seu Abel também tem uma relação muito forte com o mercado, isso também é muito interessante de observar para muitos poetas, o mercado, na verdade, isso desde a Idade Média, né, se a gente falar, pensa numa perspectiva europeia, mas também se a gente pensar nos griots, em outras tradições do contar histórias, não propriamente nesse viés europeu, essa relação com o mercado é sempre muito marcada, né? O mercado como esse lugar de troca, tanto no sentido da pessoa que canta para anunciar a mercadoria que está vendendo, como também a presença de um artista popular, de um artista oral lá. Né? Isso é uma coisa que é bacana. Ele tem uma banquinha no mercado também, ele vende uns objetos que ele faz de artesanato, uma coisa pequenininha. E ele parou, depois a última parada foi no asilo, o asilo é bem perto da casa dele, é um asilo só para mulheres, para senhoras, e ele passa lá, e aí também ficou marcada para mim essa dimensão também muito presente para o artista de forma geral, e também para o artista popular, que é a dimensão de engajamento social, de um desejo também de o entendimento que a arte tem esse papel de prazer, de trazer alegria. E a frase, quando a gente foi para o asilo, a frase dele é assim: eu sempre gosto de passar no asilo, porque elas ficam tão sozinhas, tão tristes. É bom levar um pouquinho de música para elas. E aí, de fato, todas super, né, as senhoras ficaram super felizes com a presença dele, e vi também a importância desse papel social da arte do seu Abel. Aqui entra, como eu comentei, né, o seu Abel ele tem esse olhar que fica atento ao mundo, criando narrativas, criando histórias, criando brincadeiras com o mundo, né? E ele tem essa faceta também do artesão. O que eu achei muito interessante no seu Abel e que possibilitou também, me interessou também de escrever sobre ele como um símbolo para muitos outros artistas, são essas muitas facetas dele, né? O músico, seresteiro, tocador de vários instrumentos, folião, artesão, vendedor, né? Também no sentido, ele é gritador de leilão, a gente vai ver também aqui. Então, ele reúne muitas habilidades, contador de histórias, então, artista da palavra falada, da palavra escrita, e ele cria narrativas com os objetos. Aqui, por exemplo, tem a banquinha dele no mercado. Então, ele pega, por exemplo, um casco de tatu e pinta, ele pega um pedaço de pau e faz ali uma cabeça de cobra e junta. São coisas bem peculiares, são coisas do universo que você vê que é o universo dele, né? Assim, de criação mesmo. Aqui, por exemplo, é um cachorro que ele fez com um pedaço de madeira que ele achou e entendeu que tinha uma cara de cachorro. Ele entendeu esse pedaço de madeira é um cachorro. E aí ele achou também borracha, acho que era uma lona, uma coisa de pneu, uma câmara de ar, uma coisa assim, e fez ali os detalhes todos do cachorro e contou uma história, né? Um nome, esse cachorro é um perigo, porque ele é muito perigoso, chegou um ladrão aqui, e o cachorro
botou o ladrão para correr. Eu acho muito interessante porque recentemente aqui a minha filha, tem 2 filhas de 5 anos, fez exatamente a mesma coisa. Ela pegou um toco e falou, parece um cachorro. E desenhou os olhinhos de cachorro. E eu lembrei na hora, é claro, do seu Abel. Enfim, né, vários outros artesanatos, ele com muita história, muito interessante, alguns, inclusive, aqui, por exemplo, aí alguns viram, inclusive, indumentárias, viram, inclusive, personagens. Aqui, por exemplo, era uma coisa de moto, pelo que ele me contou, uma parte de moto, sei lá, de bicicleta, sei lá o que era direito. E aí ele fez também os olhos aqui de garrafa, misturou osso, né, bem pós-moderno, assim, bem contemporâneo, uma mistura de materiais, né, muito grande. E aí ele brinca, né, faz personagens, aqui ele fez um monstro, ele tem palhaço, ele tem personagem índio, ele tem personagem mulher, né, ele vestiu de mulher, também com coisas que ele fez, improvisou, adaptou. E muito sempre voltado para esse lado do humor, né? Muita coisa assim, de muita Ei, tudo bem? Oi. Como posso te ajudar? Oi. Eu fiquei na dúvida se era aqui com a gente, mas acho que não. Você tem só CGG, você vai ter maior? Bom, aqui são alguns instrumentos que ele também inventa, né? Essa palavra inventar combina muito com ele. Aqui é um osso, ele fala que esse instrumento chama a porca, ele toca com aqui uma coisa do casco de boi, é meio que como que um reco-reco, e ele vai tocando e ele vai falando que chama a porca porque é como se fosse o barulho dos porquinhos mamando. Aí ele vai fazendo em vários ritmos, de vários jeitos, e contando a história de como é que são os porquinhos mamando. Esse outro boizinho aqui também, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele acopla esse boizinho num violão, e é uma das coisas mais interessantes, que ele fez meio que uma engenhoca, assim, uma coisa realmente muito interessante, que eu nunca tinha visto, que ele coloca esse boizinho, aí o boizinho serve, na verdade, para apoiar um fio grande, e no final desse fio tem 2 bonequinhos, tipo marionetes. E fica no braço do violão, né? Então ele fica com o violão na mão, os boizinhos aqui, a cordinha pendurada aqui, os marionetes lá no final da cordinha, e a corda, ela vem aqui paralela ao braço do violão e se liga aqui ao dedo da mão direita, e ele vai tocando, e os bichinhos lá, os marionetes, dançando, e ele também contando história, porque o contar histórias permeia tudo, inclusive quando ele canta, ele interrompe o cantar para contar uma história, fica lá tocando violão e conversando e imaginando por que os personagens fizeram aquilo naquela estrofe, né, que ele estava cantando. A história falava de uma menina, de um menino, de uma flor. Ele fica contando ali e interagindo com a plateia. É outra coisa muito legal. Que nem precisa ser uma plateia, não. Às vezes, inclusive, isso, uma pessoa na janela, quando ele está, por exemplo, no ambiente da serenata, né? Então, para quem que ele está fazendo isso? Para uma pessoa, às vezes, para 2, para 3, e vai andando, vai circulando, mas essa troca, muito, muito, muito forte. Aqui é justamente os marionetes que eu acabei de falar, que são ligados nesse boizinho. Depois eu vou colocar aqui um link em que é possível de vocês verem isso, o vídeo disso que está na internet, no YouTube, que é bem interessante. Não sei se aqui dá para entender muito bem. Os marionetes, né, a Xandoca e o Manete Biriçá, que lógico tem uma história, né, ele vai contar a história. Eles são feitos de madeira, de couro, tecido, né, as roupinhas, vários objetos misturados. E aí ele vai contar que o Manete Biriçá tem muito ciúme da Xandoca, ela é mais velha que ele alguns dias, né, conta a história de como que eles foram feitos, em quais bailes que eles já foram. Todo mundo fica super interessado e achando muito engraçado. E aí os bonequinhos estão aqui ligados numa corda, o boizinho fica aqui, né, no braço do violão, e ele controla lá com o dedo da mão direita. E não é, claro, ele não controla todos os movimentos, mas ele consegue, por exemplo, fazer os 2 se separarem, consegue fazer os 2 se abraçarem, rodar, fazer uma ciranda, enfim, é uma diversão para crianças e adultos.
Essa dimensão que eu comentei, né, das tradições rurais, ele é gritador de leilão, e isso também é uma habilidade da voz, muito interessante e divertida, porque ele vai a gente hoje em dia não tem mais essa prática do leilão nesses moldes, né, do antigamente, da tradição rural, mas é uma prática também muito interessante em que ele vai conversar com as pessoas, provocar. E aí, quem dá mais? Quanto é que você pode dar? E como é uma comunidade, e ele conhece quase todo mundo ali, ele traz elementos pessoais da vida das pessoas, e brinca, e conta, e associa, e fica fazendo jogos de humor, de rivalidade. Ah, mas o fulano vai arrematar isso e você não vai? Como que pode? Tal. Fazendo esses jogos. Gritador de leilão, eu comentei, né, que também aí envolve também muitas danças, ele coordena muitas danças, a dança do vilão, várias dessas danças também folclóricas, antigas, que a gente às vezes vê pelo Brasil afora, ele e o grupo dele lideram isso, caminham, né, trazem isso para as festas em que eles participam. Eu comentei aqui que a obra dele é muito voltada para o canto. Ele conta também histórias, mas esse nem é o mais forte, assim, no que ele faz, nem é o mais presente, né, no que ele faz. É muito mais através do canto. Inclusive as narrativas, ele tem muitas narrativas cantadas. Tem algumas que você percebe de cara que é uma invenção dele, absoluta. Tem uma, por exemplo, dos bichos, aí ele vai rimando e comparando. Era até na época do Collor de Mello, aí ele compara o Papa Mel com o Collor de Mel, que é muito interessante, né? Porque tem também esse L, do jeito de falar. Na escrita, isso não seria uma rima, né? Collor de Melo e Papa Mel. Não seria uma rima exata. Mas no falar fica uma rima, porque ele fala Collor de Mel, Papa Mel. Né? Então, essa é uma história que você vê que é uma coisa da invenção dele, da autoria dele. É sempre muito interessante as facetas que tem isso da autoria, quando a gente está falando da linguagem oral, né? da tradição oral. Esse daqui é um exemplo de palimpsesto, eu diria. O palimpsesto, não sei se todo mundo conhece esse termo, é um termo que é usado hoje teoricamente, né, mas originalmente, é uma metáfora, na verdade, porque originalmente o que é o palimpsesto? É uma prática de raspagem. A gente tinha os pergaminhos antigos, eles, obviamente, né, não tinha tanto material de escrita como hoje, né, antigamente, na Idade Média, antes e tudo. E muitas vezes os copistas, eles precisavam de raspar o que estava escrito para escrever por cima. E aí ficavam muitas camadas de escrito, porque o documento passava, o pergaminho, o material, ele passava por muitas raspagens, e depois, quando esses documentos foram ser pesquisados, foi possível ver várias camadas de escritas que, inclusive, se encontravam, se sobrepunham, fazendo, às vezes, um texto novo, né? Um terceiro, um quarto texto, feito dessa fusão de textos. E esse termo, né, hoje em dia é usado no campo da literatura, no campo das artes, como uma metáfora para formas de criação. Muitas vezes a gente cria palimpsesticamente, porque tem muitas camadas ali. Né? A gente na verdade, uma prática da intertextualidade também, uma maneira para se abordar a prática da intertextualidade. E aqui é um exemplo interessante, tem essa canção que se chama Fogueira, atribuída a João Gonçalves, interpretada por Jacó Jacozinho. É uma canção como é que fala, da música caipira brasileira, né? O seu Abel provavelmente já deve ter ouvido várias vezes no rádio, e ele se apropriou dessa canção e se apropriou ao mesmo tempo de outras canções, de outros versos populares, e fez essa sobreposição numa composição que ele próprio dá o título de A Nossa Casa Tá Pegando Fogo. Essa questão do título também é interessante de se observar na tradição oral. Normalmente na tradição oral não tem título, né? A pessoa só canta, ou só fala, ou só conta a sua história. Mas às vezes a gente percebe, no caso do seu Abel, essas canções dele foram gravadas também num CD pela família,
e lá os títulos foram atribuídos pela própria família. E ele fala também, agora eu vou cantar A Nossa Casa Tá Pegando Fogo. E aí é muito interessante que a gente tem alguns versos que estavam já nessa gravação, né, do Jacó de Jacózinho, mas tem outras coisas que não tá lá, né, e inclusive ele se coloca na canção. Eu vou cantar aqui um pouquinho mais ou menos como que ele fala, como é que ele canta. Ele vai falando assim: a nossa casa tá pegando fogo, eu quero ver fumaça levantar, o que for dela pode até ficar queimando, que o que for meu eu já tirei de lá. Aí mas ela já, nós viver brigando, é bem melhor a gente separar, o que for dela pode até ficar queimando, que o que for meu eu já tirei de lá. Você vê que aqui tinha lá, nossa casa tá pegando fogo, quero ver fumaça levantar. O que é dela está virando cinza, o que é meu já tirei de lá. Então, já fez ali uma apropriação. Bater em mim eu sei que ela não bate, que eu não sou besta, eu vou esperar. O que for dela pode até ficar queimando, que o que for meu eu já tirei de lá. Aí a gente vê que aqui nessa estrofe ele já usa uma estrutura que é bem típica do jogar versos, né, das quadrinhas, que é pegar um verso, ele vai repetindo sempre aqui, né, os dois últimos versos, que é algo que não tinha exatamente na versão gravada. Quer me bater e ficar com raiva, vai me xingando, ainda manda eu embora. Quem gosta dela pode até pegar para ele, porque a Abel já tá cascando fora. E aí ele se coloca na história, né? Eu vou embora, eu não quero ficar nessa casa que tá pegando fogo, não. Então também isso é muito interessante, que mais uma vez volta naquilo que eu comentei, que é essa diluição da fronteira entre o ficcional e o factual. Né? E também muito divertido porque ele faz uma introdução, às vezes, né, antes de cantar, falando que a história tinha acontecido com a Maria e com o fulano, aí ele conta toda uma história, que a casa pegou fogo, tinha gasolina, e nananã, mas no final é o Abel que está lá também, é ele que está lá. Né? Então, era com o outro, era com a gente fica, eu lembro que quando eu escutei, eu até considerei, falei, gente, será que aconteceu essa história mesmo? E ele se inspirou nessa história, porque ele tem um caráter muito também da crônica. Eu não comentei isso lá quando eu falei da serenata, mas é muito legal, porque quando ele vai fazer a serenata, ele vê as notícias todas da cidade, porque ele acorda, né, muito cedo e conversa com um tantão de gente, e depois ele sai contando as histórias. Ele sabe falar, morreu fulano, brigou fulano, fulano viajou para Belo Horizonte, fulano não sei o que, tá. Então, ele sabe contar um tanto de histórias, e muito dessas histórias que ele escuta acaba virando também material para as poesias, para os textos, né? Material poético, fonte poética, como um cronista mesmo, um jornal, né, do dia a dia ali, de uma maneira muito interessante. Claro que hoje em dia, né, tem tudo, tem internet, tem telefone e tal, lá em Malacacheta, mas se a gente também entender que ele vem de um tempo em que essas tecnologias não eram presentes, a gente vê também a importância dessa voz nesse circular da informação, né? Aqui eu trouxe aqui um pouquinho desses versos, isso não é nenhuma novidade, porque eu tenho certeza que vocês têm muitos versos também na cabeça, mesmo que às vezes não está lembrando agora, se puxar vai aparecer um verso, porque realmente é uma tradição nossa, brasileira, muito forte, né? Não só, né, mas caracteriza a gente. Nem que seja batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, né? Essas riminhas muito fáceis e fáceis de memorizar. E eu ficava muito impressionada, porque a serenata do seu Abel, ela dura, assim, ele sai, tipo, por volta das 4 horas, às vezes até antes, e vai até umas 7, 7h30, né? Então, ele fica 3, 4 horas andando e cantando, e conversando, e parando, e cantando, e tomando cafezinho. São muitas horas, 4 horas. E como que pode ter tanta música, tanto canto, tanta rima na cabeça? E aí é muito legal da gente perceber como é que é, ao mesmo tempo, uma prática de espontaneidade e de improviso, porque, inclusive, muitas vezes ele fala o verso para a pessoa, para a situação, né, como é comum no repente também, por exemplo, mas tem também ali na cabeça dele uma fórmula, né, uma repetição de algo milenar que ele marca ali, que ele guarda ali e vai usando. Na minha dissertação, por exemplo, no finalzinho, eu fiz lá um anexo, que são mais ou menos uns 50 páginas, só com esses, não só com esses versos, com as outras canções do Silvio também, mas grande parte são esses versos
que ele tem de memória, que ele vai usando aqui e ali. Queria aqui fazer com vocês, pode até ser que alguns desses vocês conheçam, então fiquem à vontade aí também para cantar em casa, aproveitar esse momentinho aí para cantar um pouco, né? A gente, nessa época aqui de pandemia, tem às vezes poucas situações para cantar e para ter essas práticas de encontro. Só para a gente também pensar um pouquinho, ou às vezes voltar a pensar, ou se já pensou nisso, ou às vezes também a gente às vezes canta e não parou para observar como é que são, né, essas estruturas. Então aqui a gente tem alguns versos, aqui são alguns exemplos realmente de dezenas e dezenas e dezenas, é realmente infinito essa possibilidade dentro da tradição oral. Então alguns versos que eu chamei aqui de versos coringas, porque eles entram em qualquer lugar, né? Esses versos, como eles têm rimas muito fáceis, ondé, nasci, perdi, cantando, desconto, eles são muito fáceis de memorizar, eles podem aparecer, eles encaixam muito fácil em várias melodias, né? Em várias melodias. Aqui tem algumas melodias que o seu Abel canta na serenata, vou fazer um teste aqui com algumas aqui para a gente brincar um pouquinho com isso. Então, essa é uma que é assim. Carolina, eu tô doente, tá querendo tomar o benzinho da gente. Eu entrei não sei aonde, fui sair não sei onde, fui buscar não sei o que, pra mim dar não sei quem é. Aí volta pra melodia que todo mundo pode cantar junto, né? Porque também aí o grupo aprende rápido e as pessoas podem jogar os versos individualmente e o refrão todo mundo canta junto. Carolina, eu tô doente, tá querendo tomar o benzinho da gente. Eu quero é morrer cantando, porque chorando eu nasci. É para ver se eu desconto esse tempo que eu perdi. E aí, a gente vê que esses versos se inserem em dezenas de outras estruturas. Por exemplo, esse Estrela d'Alva já tem um pouquinho diferente. Tem até que lembrar aqui um pouquinho, às vezes eu esqueço, mas é mais ou menos assim. Estrela d'alva, deixa a lua clarear. Estrela d'alva, deixa a lua clarear. E tá chegando a triste hora. Estrela d'alva, de quem tem amor chorar. Estrela d'alva, eu entrei não sei aonde. Estrela d'alva, fui sair não sei onde. Eu fui buscar não sei o que. Estrela d'alva, pra mim dar não sei quem é. Então, percebe? A gente pode usar o mesmo verso, muitos outros. Era pequena, estrela d'alva, eu era pequeno, estrela d'alva e desejava ser maior. E agora eu já cresci, estrela d'alva de pequena era melhor. E o fator do humor, né? O elemento humor muito presente. Essa daqui é super conhecida, né? Até o Gilberto Gil já gravou, um monte de gente já gravou, que é Minha Sabia. E também tem no Brasil inteiro vários ritmos, com versos um pouquinho diferentes, né? Também essa diversidade é muito rica. Minha sabiá, minha zebelê, minha sabiá, minha zebelê, toda madrugada eu hei de sonhar com você. Se você não acreditar, eu vou sonhar pra você. Eu era pequena e desejava ser maior. Eu era pequena e desejava ser maior. E agora eu já cresci, de pequena era maior. E agora eu já cresci, de pequena era maior. E a repetição, a importância da repetição nessa construção de um elo com o receptor, né, com o ouvinte. Então, você vai criando um elo, você espera o tempo dele aprender, e aí você joga a palavra para ele, e o outro pode jogar, né? Essa aqui ainda, esse outro exemplo aqui, ele ainda fala o nome, né? É de Vera, Josilei, coração de limão doce. É de Vera, Josilei, coração de limão doce. Se eu pudesse, eu te levava por toda a parte que eu fosse. Então, esse falar o nome das pessoas que estão ali é uma maneira de aproximação, né? A pessoa que escuta fica, falou meu nome. E aí, muitas vezes, inclusive, ela é chamada também a responder, a jogar um verso também, né? Esse outro aqui. Mariazinha, eu tenho saudade. Mariazinha, saudade eu tenho. Mariazinha, eu tenho saudade. É só dos olhos do meu bem.
Ô lelê, sanfona véia, eu quero é te jogar fora. Você mesmo é que é culpada de eu andar fora de hora. Mariazinha, eu tenho saudade. E aí, por aí vai. Né? Peneirou, 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 desocupa a peneira e me dá. Quer pra mim peneirar meu me pra fazer biscoitinho de fubá. E aí, mais uma vez, a mesma lógica. Né? Eu entrei não sei aonde, fui sair não sei onde é, fui buscar não sei o que, pra mim dá não sei quem é. Peneirou, 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 e assim vai. E algumas, inclusive, tem danças, né? Algumas, enquanto tem o jogar versos, tem também uma dança, essas danças que trançam de quadrilha, que faz tipo um túnel, muitas danças lá aqui das Folias de Reis. Opa, não era isso que eu queria fazer, não. Peraí, eu queria só passar aqui para o último. E aqui só finalizando aqui já, né, essa parte do seu Abel Tareco. Fica aqui 2 links para quem se interessar em conhecer mais. Um é um link da minha dissertação, O Homem da Palavra, um estudo da poesia oral de Abel Tareco. E aqui tem um pequeno filme que foi feito também com gravações artesanais, com gravações antigas do seu Abel, tanto de gravações do projeto que Enquanto um Conto Aumenta um Ponto, como gravações que eu fiz também no processo da dissertação, gravações realmente amadoras. E aí, nesse filme, várias delas foram reunidas ali de uma maneira a construir um pequeno panorama de quem é o seu Abel. E quem tiver curiosidade de ver os bonequinhos, né, a Xandoca e o Mané de Periçá, pode acessar lá, que tem uma das partes por volta do minuto 40, 42, mais ou menos, dá para ver lá o seu Abel tocando e os bonequinhos dançando, dá para entender melhor como é que é essa estrutura que ele criou, que ele fez. Bom, fico também aqui aberta, se alguém quiser comentar, quiser falar alguma coisa. Fico aqui aberta e passo também a palavra para o Guilherme. Muito obrigada. Maravilha, Cris. Obrigado, então. Gente, eu vou tentar fazer aqui o seguinte. A partir das falas da Cristina e do Josley, tentar pensar um pouco o papel do som da contação, né? Que é o papel que eu faço no nosso grupo, inclusive, né? Aqui nesse formato um pouco diferente, né? De oficina, de meio que palestra, e não simultâneo, porque na performance esse pensamento ele é voltado ali justamente para criar diálogos, né, com as narrativas, justamente os poemas que a gente eventualmente vocaliza, como formando uma espécie de contracanto, né? Eu fiquei pensando muito aqui na figura do Pedro Braga como carteiro e a figura do Abel Tareco como cronista, né? Duas apenas funções, uma para cada um, né? Das muitas que eles desempenharam, né? Para chamar atenção num primeiro ponto, que eu acho que é muito importante para quem faz o som da contação, que é o seguinte: para começo de conversa, uma performance de contação de histórias, né, ela já é uma linguagem híbrida, né, porque a gente sabe que a oralidade ela nunca é só a palavra, né, vamos dizer assim. Eu não estou falando só no sentido de diminuir a importância da palavra. Não estou tentando puxar sardinha para a dimensão só sonora, não. Mas é porque é o seguinte: a narrativa, tá certo, tem a palavra, mas ela tem muitos outros elementos. Ela tem os gestos, tem a voz dos narradores, né? Tem o corpo ali, a cenografia, no caso da... Cenografia pode ser assim, com os elementos mais simples, inclusive, né? Ou seja, uma performance de contação de histórias é sempre uma linguagem híbrida, portanto, né? Mesmo que seja um narrador, sem maleta de narrador, né? Ou seja, sem os instrumentos de percussão que costumam vir junto, né? Que os narradores sempre costumam colecionar e carregar e tocar muitíssimo bem, né?
Um narrador contando uma história já é, assim, muitos elementos, né? A gente já tem vários elementos reunidos aí enquanto linguagem, né? Gesto, voz, palavra, a própria imagem, né? A presença ali do narrador já é também linguagem, né? E isso sem contar no diálogo que é estabelecido com o público, que é fundamental, né? Para o contador de histórias, que a história ela segue um pulso muito em função das respostas que o público dá para o narrador, né? Os narradores, os contadores de histórias sabem bem disso e dominam isso, né? De maneira plena. Então eu fiquei lembrando aqui do seu Pedro Braga o seguinte elemento. Quando o Josilei mostrou para nós aqui aquelas cartas que ele escrevia, ou seja, um narrador que escrevia também, né? Um narrador, esse, né? Desse, vamos dizer, desse grupo de narradores com os quais a gente gosta de trabalhar e costuma tomar como referência, que são os narradores rurais, né? Geralmente analfabetos, como o Josilei falou. Mas, no caso do seu Pedro Braga, quando ele escrevia, isso que eu queria chamar a atenção aqui para começo de conversa, né? A consciência plena do narrador com relação à voz já está ali, até na escrita, por exemplo, né? Não me refiro à letra, mas à dimensão de vocalidade, né? A vocalidade daquela escrita, né? O Josilei chamou atenção para o fato que se trata de uma escrita que não segue um português padrão, conhecido como padrão, né? Vamos dizer assim, e acredito que muito por conta de ser uma escrita em função, pensada do ponto de vista da perspectiva do narrador oral, né, do contador de histórias. Então, portanto, você vê como essa arte de contar histórias, ela já se apresenta, inclusive, quando ela aparece sob a forma da escrita, né? Ou seja, é uma escrita em que tem ali a vocalidade, né, vamos dizer assim. Então, chamando a atenção aqui, portanto, para esse caráter híbrido, né, da contação. O seu Abel Tareco, por sua vez, essa dimensão de cronista, que a Cristina chamou bem a atenção aqui, né, assim, inclusive os roteiros na cidade que ele faz, levando música, história, brincadeiras, né, ali, teatro de bonecos, tem também essa dimensão do signo plural, que é a contação de histórias, já nos saberes todos que ele tem, né? Como é que ele fala mesmo, Cristina? Nem todo mundo tem essa natureza de fazer, né? Esses muitos fazeres que ele convoca ali para essa contação de histórias dele, né? Vamos dizer assim. E os vários formatos que ela também assume, né? Essa itinerância, muitas vezes, ali pela cidade e tal. Então, de novo, eu queria chamar a atenção para essa dimensão vocal da voz, né? Ou seja, para ele fica talvez muito óbvio, porque além de ser contador de histórias, ele também é músico e cantador. É contador e cantador, né? Então, eu penso que, para quem vai pensar o som da contação, esse saber do contador de histórias, né, vamos dizer assim, que está ligado à voz, ao corpo, a esses elementos todos da contação de história, coloca um desafio para quem vai pensar a música, a sonoridade, a sonoplastia, enfim, essas diversas dimensões da dimensão sonora da contação, né? E aí eu acho que uma imagem interessante para a gente pensar é a gente partir do seguinte ponto. Imaginem que a performance da contação de histórias, né, a contação de histórias enquanto performance, é uma encruzilhada de linguagens, né? Você tem ali muitas linguagens, estão numa cruza, vamos dizer assim, né, em sentido
em linguagem bastante coloquial aqui. Essa encruzilhada, o que ela traz como desafio para quem vai pensar o som? Para começo de conversa, já tem som ali. Já tem o som da história, né? Então, o que fazer, né? Bom, a gente tem algumas trilhas possíveis, né? E eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides. Para me guiar aqui de maneira um pouco mais precisa, porque como o nosso tempo é curto, infelizmente, o ideal, como meus companheiros aqui já disseram, seria a gente estar ao vivo, com o tempo mais tranquilo, né? Para a gente trabalhar esses elementos todos. Mas vocês estão vendo aqui a minha tela? Então, sim. Ótimo. Deixa eu só colocar aqui a tela cheia. Muito bem. Então, essa imagem aqui eu gosto muito dela, porque compor é como fazer uma casa, né? Então, como é que seria fazer essa casa meio que geminada, né, vamos dizer assim, a essa casa que os contadores de histórias já trazem para nós, meio que prontas, né? Já tem ali uma espécie de inteireza, né, com a qual o músico, vamos chamar assim de músico, né, quem faz esse papel, com a qual o músico tem que lidar. Ou seja, ele tem que, vamos dizer assim, vir com esse espírito de que ele vai construir a casa junto com o contador, né? Então, uma espécie de arquitetos parceiros aí, né? Eu trouxe essa imagem aqui de um compositor, o Silvio Ferraz. Eu vou ler só esse trechinho aqui para vocês, que eu acho muito bacana, e é justamente disso que se trata. Tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu já comecei falando e vou completar daqui a pouco, se resume nessa citação aqui, né? Ele diz assim, olha, compor é como fazer uma casa, é desenhar um lugar. Os elementos para esta operação, cada um os toma de um canto. E aqui as harmonias, as séries, as pequenas reiterações, as sonoridades reverberantes, os pequenos jogos de ressonância, são aquele material que utilizamos para desenhar este lugar. É com esses pequenos elementos colocados em círculos que desenhamos um lugar. É como desenhar um espaço físico, como demarcar um território, um nicho. Algumas folhas são reviradas, alguns gravetos são quebrados, faz xixi em alguns cantos, espalha-se um cheiro pelas bordas do lugar, descascam-se algumas árvores, desfolha-se alguns galhos, cavam-se alguns buracos. Fecho aspas aqui. E sigo aqui com o seguinte, olha, numa contação de histórias, geralmente a gente encontra essas três modalidades aí que o Paul Thor traz para nós, né? E, claro, ó, uma delas pode ganhar predominância, vamos dizer assim, numa contação de histórias, mas é muito comum que as três apareçam, né? Ou pelo menos duas delas e tal. Então a gente tem essa ideia da narração, que é a voz falada, mas que, insisto, né? A contação de histórias, ela nunca fala, né? Ela é mais próxima da canção, vamos dizer, do que da fala propriamente dita, porque ela é pensada musicalmente, vocalmente, né? O ritmo de uma narração, ela não é o ritmo da fala. Ela pode até imitar o ritmo da fala, mas ela é um outro tipo de lógica, é um outro objeto, vamos dizer assim, né? Artístico. Você tem o recitativo escandido ou a salmodia, que, por exemplo, a gente tem o exemplo do rap, que é muito próximo disso, né? Ou o repente mesmo, né? E tem o canto melódico, propriamente dito, que a gente viu aqui com os exemplos que a Cristina trouxe, cantando, né? Ali trechos da obra do seu Abel Tareco. E, então, se a gente pensa no repertório mínimo,
a gente poderia pensar outras possibilidades, né? Eu estou falando aqui de um repertório mínimo, tá? Com o qual a gente trabalha muito no nosso grupo, que é pensar, então, nessas três vertentes aí, a música como uma espécie de ambiente sonoro para a história, e aí a gente inclui a sonoplastia, né, sons que imitam natureza, bichos, etc., máquinas, e o acompanhamento, aquele estilo aquela modalidade que, por exemplo, quando o contador de histórias está narrando, você fica fazendo aquele som de viola atrás, ou algum mesmo instrumento de percussão, uma calimba, um violão, né? Fazendo uma espécie de cama sonora para o contador de histórias, né? Contar ali. Isso é muito usado por nós, né? Ou mesmo o uso de canções, né? Você está contando uma história e faz uma pausa, canta uma música. História do João Giló, por exemplo, que tem a própria canção misturada com a história, na história, né? A gente tem uma outra modalidade, que é isso que a gente chama na música de improvisação idiomática, como forma de contracanto. O que é isso? A improvisação idiomática é quando você tem você segue um improviso melódico, por exemplo, enquanto o contador está contando a história. Em vez de fazer só essa cama, vamos dizer assim, propriamente, essa cama harmônica, ou mesmo melódica, mas que está fazendo uma espécie de fundo para o contador, né? Aqui na improvisação idiomática a gente já tem mais propriamente o contracanto mesmo. O contador está contando lá e eu estou seguindo a melodia da narração, né? Como músico, por exemplo. E a gente tem a improvisação musical livre, que aí já é um elemento que a gente pesquisa por influência até de um companheiro nosso, o Marcos Carassati, que muitas vezes, né, já teve com a gente e tem estado com a gente, né, em performances, e que trabalha nessa área de pesquisa da música propriamente dita, né, que é mais ou menos, vamos dizer assim, em linguagem de dia de semana, né, a improvisação musical livre é você criar a música na hora. Ela não tem partitura, ela não foi pensada antes, você vai criando conforme vai surgindo ali o fluxo musical no momento, né? Então, como é que a gente usa isso na contação de histórias, né? Em vez da gente ensaiar, vamos dizer assim, algumas linhas, algumas harmonias para fazer a cama sonora para o contador de histórias, a gente parte desse outro paradigma, vamos dizer assim, essa outra referência, que é se deixar arriscar a criar na hora ali da contação, como os músicos fazem, né, da improvisação musical livre. Isso é especialmente interessante para nós, porque nos leva para esse âmbito da contação de histórias, que é esse, justamente que eu estava comentando agora há pouco, que é esse pulso que os narradores orais têm com o público, né? Ou seja, eles partem de um esqueleto de história, eles conhecem as histórias profundamente que contam, né? Tem um esqueleto ali e vão contando em cima disso, né? Agora, o que eu estou chamando a atenção aqui é para isso que é criado entre o contador de histórias e o público, a audiência, né? Que sem isso não é possível contar história, né? Vamos dizer assim, de maneira propriamente, assim, no sentido tradicional, pelo menos, né? Vamos dizer, claro, você pode gravar uma história que não vai ter isso, mas pelo menos estou pensando na situação da contação ao vivo, né? Ali. Então, é aí que entra a improvisação musical livre. A gente vai ficar muito colado no narrador, escutando ali e dialogando, né, com os sons, conforme a história vai se desenrolando e em conexão com a reação do público, né? Então, quando a gente está improvisando livremente ali a música, a gente está ajudando a construir a história, essa casa que é a história, né? Ali
com o narrador. Ou seja, a gente também se torna uma espécie de contador de histórias, só que a gente não está usando a palavra, a gente está em situação de contracanto com a palavra dos contadores de história, né? Enfim, eu teria aqui alguns outros exemplos para mostrar para vocês, né? Alguns exemplos e tal, mas eu vou encerrar mostrando, só lendo aqui para vocês essa mais uma citação, que resume um pouco tudo que eu falei aqui, né? Que é assim, olha. Conceber de maneira integrada o ambiente sonoro de uma história é pensar os sons que vão envolvê-la e conduzi-la a uma condição que tensiona a sua coloquialidade de base. É como criar uma paisagem, um universo, uma segunda pele sonora para ela. Como se trata de criação planejada e que carrega a possibilidade de ser reproduzida de modo muito próximo ao original em cada performance, o ambiente sonoro acaba gerando um alto grau de familiaridade entre a história e a música, né? Ou seja, isso daqui na verdade, é aquela primeira vertente que eu estava comentando. E essa citação me leva justamente agora ao complemento dela, que é pensar não como algo planejado, que é o caso da improvisação musical livre, né? Que seria, vamos dizer assim, o contraponto disso aqui, né? Ou seja, a gente faz isso daí só que de improviso, né? Bom, eu vou interromper aqui a minha apresentação de slides, porque eram esses slides que eu gostaria de mostrar mesmo, né? Sobretudo essa citação do Silvio Ferraz e um pouco essa ideia de construir a casa. A minha fala, gente, olha, eu poderia trazer exemplos de contadores de histórias que fazem essas coisas que eu comentei aqui, exemplos de performances do nosso próprio grupo, como tem online alguns vídeos, né, que a gente tem disponibilizado no nosso canal agora na pandemia, né? Queria até pedir para o pessoal aí do apoio técnico depois fazer o favor de compartilhar com o pessoal da oficina, né, os links da história da fruta, a história da crise que a gente contou ontem, por exemplo, né? Isso está online. Se vocês puderem visitar, eu acho que seria interessante, até como forma de exemplificar um pouco do que eu falei aqui, né? Até mesmo porque a gente, nessas histórias, pensa a própria narrativa oral como um elemento musical, né? A gente cria sobreposições de vozes, pensa musicalmente também, como os próprios narradores fazem, né? E é isso. Eu gostaria de interromper aqui, porque eu gostaria de passar a palavra, então, para os meus companheiros aqui do Movência, e passar a palavra para vocês também, se vocês quiserem, nesse momento final, trazer questões, conversar um pouquinho sobre as coisas que a gente falou, né? Mas quero muito passar a palavra para a Josilei e para a Cristina, porque para a gente ter nesse momento final também um pouquinho de história, que a gente preparou também umas histórias aí para vocês. É isso. Alguém gostaria, gente, de comentar alguma coisa? Inclusive, algumas pessoas colocaram aqui, o Guilherme, né, comentou do canal no YouTube, eu coloquei o link aí, eu coloquei o link do canal, né, nosso do YouTube, coloquei um outro link aqui embaixo, que é o canal do Boca do Céu nas Nuvens, não sei se vocês conhecem, que é um encontro internacional de contadores de histórias, né, que a Regina Machado está à frente, que é um encontro muito bacana, e a gente produziu para esse encontro uma história, né, trabalhando com tudo isso que o Guilherme disse, né, da questão da música, lá também tem uns vídeos, enfim, tem um vídeo, né, que foi produzido em cima dessa história, então o link está aqui, depois, né, se quem quiser aí dar uma olhada, enfim, está aí, tá? Eu não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar alguma coisa. Oi, pessoal. Janaína, acho que se manifestou aqui, né? Né, Janaína Calixto. Você quer falar, Janaína? Ei, boa tarde. Só queria agradecer vocês
trazer essa memória. Quando a Cristina trouxe a dissertação dela, então, eu lembrei, então, conta histórias assim, né, mostrando para as crianças, ó, os contos, os causos em meio à fogueira, né, nos tempos em que a gente ainda comia nesse pratinho, e na cozinhadinha que a gente fazia, e eu mostro para as crianças esses objetos, e vou trazendo essa contação, né, e é muito interessante que as crianças hoje, elas não têm acesso, né, muitas, então elas pensam que isso aqui é uma panela, né, olha para você ver, e a partir dali eu vou trazendo as memórias, e trabalhando com essas crianças, então foi muito rico ver vocês contando tudo isso, e o fogãozinho de lenha, né, a gente, anotei tudo aqui, a sua dissertação, e mostro para as crianças o fogãozinho de lenha antigo, né, meu ainda em uso, todo pretinho, as panelinhas, né, e vou mostrando para elas, olha que legal isso aqui, elas falam que é uma chaleira, e é, na verdade, um ferro, né, e a coisa mais antiga que eu tenho é esse aqui, que é um quadro de 1956, onde eu mostro para as crianças, né, que é o tablet do meu vovô, que na época ele escrevia e apagava com o dedinho. Então, é uma maneira de usar os objetos, né, trazendo para eles a importância dos causos contados antigamente pelas pessoas, né, e você trouxe isso muito bem na palavra do Abel. Foi um prazer, assim, ouvir esses relatos. Que alegria te escutar, Janaína. Nossa, eu amei esse seu jeito de contar, me deu uma vontade também de fazer a minha pequena coleção de objetos antigos, porque, de fato, a gente às vezes até mostra para a criança, mas esse jeito de contar, de introduzir a história trazendo um objeto, é uma maneira de transportar para o outro tempo. Transportar. De um jeito que a criança vai adulto também, né? Todo mundo se transporta ali de uma maneira interessantíssima. E é trazendo isso que o Guilherme falou, né? Esse som, esse corpo que movimenta, né? Eu sou contadora de história aqui no Espírito Santo, minha dissertação também foi na contação de história, e uma outra coisa que eu queria falar, quando a gente vai no banco de teses, né, e a gente procura lá, a gente não vê a preciosidade de trabalhos igual o seu, que passei o olho assim, e porque não tem os descritores ali, né? E nesses movimentos assim, a gente encontra muito mais potência de escrita do que numa pesquisa de revisão de literatura, né? Então, assim, é muito bom a gente participar desses eventos específicos, né? Eu vi que nesses 2 dias agora, quanta coisa já anotei, né? E pensando também, quando o José trouxe o Walter Benjamin, nossa, eu me encantei, porque eu trabalhei na minha dissertação nessa questão da oralidade, né, do viajante que viaja para trazer histórias, e aí eu levo para as crianças um globo, mas daquele que fica também, daquele que não pode sair geograficamente, mas ele sai na imaginação, né, então eu acho que é muito importante a gente estar nesses eventos assim, e mesmo nesse tempo de pandemia, né, a gente pode ter a oportunidade de ver você, que está aí na Alemanha, com outras, né, vivências, podendo estar junto com a gente. Então, foi muito rico. Parabéns pelo evento. Obrigado, Janaína. Eu adorei a chaleira, Janaína. Não ouvi. Eu não ouvi, Juscelino, ficou muito baixo. Ah, sim. Não, é que eu disse que eu te agradeci, né, e falei dos objetos que você mostrou, que eu adorei a chaleira. Ah, tá. Vou deixar para vocês aí o meu canal. Eu tenho um canal de contadores de histórias, e aí eu estou até fazendo agora, dando um curso na secretaria, e vou falar da dissertação, né? Então, eu vou postar algumas coisas lá. E aí tem essa forma de trabalhar, chamada primeiro para depois realmente ser o momento da história, né? Porque se você cativa primeiro, depois, né, as coisas vão fluindo. Sim, sim, com certeza. Muito, muito legal. Acho que eu vou me inspirar também e contar alguma história nessa linha também. Muito bacana. E é bacana demais pensar na riqueza que é mesmo, né? Esse mundo do contar, quanta coisa ainda tem para se descobrir, né? Porque, como a Janaína comentou, não é uma tradição estudada, né? Assim, tão profundamente como outras tradições que já têm
séculos e séculos de autores abordando, né, a tradição escrita, né, como acontece na tradição escrita. Então, é um campo mesmo para a gente valorizar e para descobrir muita coisa. Sim. Inclusive, Janaína, o pessoal está pedindo para você, foi a Keila que disse aqui, para você também postar para a gente o link do seu canal no YouTube aqui no chat. Ah, tá. Eu vou colocar, então, o link do canal e a minha dissertação. Ela foi sobre um diário de uma contadora de histórias. Quando terminei agora em 2020, ele foi da linha da fenomenologia, né, que não é uma linha muito conhecida. Aí agora eu estou tentando o doutorado, já estou na expectativa da resposta última, né, e quero continuar com a contação de história. Uma coisa que a gente vê é que no início, quando eu comecei, eu achava assim, não, isso não é possível, né, porque não é científico. E aí depois você vai descobrindo esse mundo, né? E cada dia você vai se alegrando que há potência, sim, nessa profissão de contadora de histórias, né? Eu vou colocar aqui para vocês. Joia. Janaína, eu agradeço muito essa tua contribuição, porque eu vim acompanhando essa oficina hoje com bastante dificuldade em relação ao uso do celular, que não foi em nenhum dos outros dias, dos outros momentos. Então, a postagem, pedir para repostar é justamente por isso. E por entender o quanto esse momento tem sido rico, porque eu tenho percebido que, para além do interesse, para além da vontade, os debates têm feito um amadurecimento, tem me dado um fortalecimento no que eu tenho buscado. Eu tenho mestrado em educação também, trabalho com pessoas com deficiência e venho pensando um doutorado, mas como eu trabalho como professora e como técnica, acompanhando professoras que atuam com estudantes com deficiência, eu tenho tentado trazer esse diálogo agora para a minha prática, enquanto acho que estou começando dando os primeiros passos na contação de história e tenho me encantado com o que eu tenho visto, porque são experiências diversas e tem contribuído muito para mim, enquanto profissional na área de educação, e tentando fazer essa ponte que ainda precisa de muitas costuras, de muitas amarras. Por isso que essa fonte, quando não é científica, a gente se pergunta, materializar um objeto, né? E acho que você tendo falado agora e finalmente eu tendo conseguido captar esse finalzinho, para mim me deu uma paz, porque eu realmente tenho interesse em conhecer teu material para poder ir ampliando esse diálogo entre um fato científico e algo que é extremamente terapêutico para quem faz, para quem recebe. É uma delícia contar e ouvir histórias. Parabéns, viu? Muito, muito bom mesmo o encontro de hoje. E todos os outros. Tem sido ótimo. Obrigada, obrigada. Então, gente, mais alguém? Eu só ia comentar que tem essa dimensão do que é bom demais, né? Assim, estar nesse mundo do contar, do cantar, faz um bem para a alma. A gente fica renovado, fica vigorado, exalando alegria. A Rosemary fez uma live, né, hoje mais cedo, e ela falou muito dessa potência, né, de curar a alma, né? A história, ela acalenta, ela liberta. A palavra, né? Cecília Meirelles já falava isso, né? A palavra, o poder que a palavra tem, né? E escritos assim, tão antigos, né? O poder da palavra. E eu acho que a história narrada, ela tem esse poder, né? Na minha dissertação eu tive essa dificuldade porque eles não queriam que eu fosse por essa linha, né? Mas a gente entende que a narrativa, ela tem um poder
de cura, mas ela tem o poder de ampliar, né, o vocabulário, as dimensões geográficas e territoriais, né, da nossa mente, também do nosso corpo, e nos transporta, né. Eu sou exemplo disso, eu tive uma professora no primeiro ano, ela era no interior de Minas, não tinha nada, mas ela deixou no meu diário um poema de Eça de Queiroz, e aquilo ali reverberou para a minha vida inteira, né? E eu já tive experiências de contar histórias na Jordânia, no campo de refugiado para crianças. Já tive experiência de contar história na África, onde as crianças não tinham o que comer. Olha a potência de um professor, de um contador de história, da literatura, né? Para resumir a minha vida. E eu acho que isso que você traz, né, você toca, né, no poder da palavra, acho que é algo que, né, todos nós que estamos lidando no campo da educação, a gente tem sempre que pensar nisso, né, porque eu acho que as nossas práticas escolares, né, elas trazem com muita força, né, historicamente, enfim, essa centralidade da escrita, né? Inclusive nós aqui hoje tentamos exatamente focar esse poder da palavra por intermédio desses contadores, né? Que é esse poder que está muito além do que é possível medir com instrumentos escolares, né? Que é difícil de medir quantitativamente para dar uma nota como a escola normalmente faz, né? Nós fazemos na escola, nós professores. Então, acho que a ideia também, e essa é uma preocupação do nosso grupo, que é de pensar no poder dessa palavra, no poder dessas tradições orais, poderes diversos de transformação, de formação, de ensino, de saberes que estão impregnados nessas histórias, e trazer isso como um lugar de formação e de ensino, né? Tanto que a oralidade, ela aparece, né, nos documentos curriculares como um eixo de ensino, mas a gente sabe que, né, nas práticas ela muitas vezes é deixada de lado, né, em função dessa centralidade que a gente tem de um discurso mais cartesiano, mais do universo da escrita. Então, acho que contar histórias é a possibilidade de você entrar em outros tempos, né, em outras temporalidades, em outros conhecimentos, que são fundamentais para a nossa formação humana, principalmente em momentos como esse, né, que a gente lida com tantos problemas e a gente precisa, né, reinventar nesse universo aí, mas eu acho que a contação de histórias tem essa função, né, grandiosa, né, de tocar em outros tempos, em outros saberes, né, em outras formas de compreensão de mundo, e que fazem parte da nossa história. Toda sociedade humana, em algum momento, contou histórias ou conta histórias, né? Então, acho que é importante a gente pensar nisso, né? Obrigada. Isso aí. Então, gente, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? A gente está pensando em fazer um encerramento contando uma história, né? Já que a oficina é para falar de contação de história. Não? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Cleide Patu, eu sou pibidiano do CAP-UERN e eu estou no quarto período e vendo assim, eu me senti uma formiguinha diante de tanta grandeza. Parabéns, Cristina, essa que contou com as panelinhas, que eu esqueci o nome dela. Eu fiquei assim aqui babando todo o tempo, encantada, porque eu acho lindo o trabalho com contação de história. Eu ensinei na rede municipal durante 5 anos, mas como era contrato eu saí. Aí entrei na pedagogia no sonho de ensinar, de ser professora e trabalhar a música, a contação de história é meu sonho em sala de aula. Aí eu entrei no PIBID e estou aí na luta, porque isso é muito bom, é muito emocionante. E a gente vê a grandeza, a riqueza de tudo isso. Parabéns a vocês e muito grato por participar desse evento. E eu fiquei assim, impressionada com a grandeza. Parabéns a todos vocês, viu? Ai, dá alegria demais, Muito gente, obrigado. escutar. A gente aqui do Movência, a gente entende que todo mundo é contador de história, às vezes ainda não teve a gente é cara de pau e já saímos nos anunciando como contador de história. Mas, na verdade, é isso que é o primeiro passo, né?
despertar e acordar esse contador, às vezes é assim, é um pulinho. E tenho certeza que você tem um tanto de história, Francisca. Se a gente estivesse aqui num outro momento, a gente agora ia tomar um cafezinho, comer um pão de queijo e contar a história. Comer um pão de queijo, um requeijão feito em casa, de mineiro, eu sou mineira, então esse é o problema. O mineiro não tem como, todo mineiro, só quem é mineiro sabe, gente. A gente só pensa nisso. Uhum. E quando eu começo as minhas contações de história, eu já logo falo, gente, eu sou mineira, então não tem jeito, né? Eu acho que isso está muito no mineiro e também nas pessoas do Nordeste, né? Tem aí gente com sotaque, quando começa a falar aquele sotaque, a gente já fica assim, né? Tá aí Paulo Freire para nos deixar esse legado, né? Uai, Cristina e Guilherme, será que a gente vai para a história agora? Bora lá. Vai, Cristina, quem que vai contar? Uai, posso contar aqui uma do Coelho. É uma história em verso que eu aprendi também no âmbito desse projeto que encontra um conto, aumenta um ponto, que foi realmente um lugar de muita base, né, das nossas histórias aqui. É uma história também escutada de um contador tradicional rural, que é mais ou menos assim. Vamos ver se eu vou conseguir aqui lembrar tudo. Quando o bode era doutor e o cachorro advogado, andava tudo direito. O mundo, já bem governado, não era como agora, a justiça sempre reta, ninguém vivia enganado. O leão sempre foi rei, casado com a leoa. Jacaré era secretário, onça uma grande pessoa. Mestre sapo, professor, dava escola na beira de uma lagoa. Foi quando o coelho casou-se, houve uma festa lá no mato. Foi cachorro, jacaré, gente demais aparato. Finalmente todo bicho, menos porco e mestre gato. O rato tocava flauta, periquito, rabecão, caititu no contrabaixo, pururu no violão, o muclu no clarinete e o tatu no bombardão. O pinto batia prato, carneiro batia tambor, mosquito numa rabeca era quase professor. O macaco na viola tinha fama de doutor. O porco soube da festa e ficou injuriado. Disse, gato, vamos lá, que eu garanto do meu lado. Ou nós entramos na festa ou o baile está terminado. O gato disse, eu não vou porque eu acabo apanhando. O porco lhe respondeu, você bem que está mostrando seu moleque sem coragem? Pois fica, eu vou andando. O porco chegou na festa, queria o baile invadir. Jacaré veio, falou, mandando o porco sair. Como ele não obedeceu, foi preciso a onça investir. O urso logo zangou-se com a sua namorada, que era uma anta bonita e estava bem trajada, por um porco vagabundo, se assim desrespeitada. Botaram o porco para fora, mas ele tornou a entrar. Já era demais, impossível tolerar. O coelho sacou o revólver para no porco atirar. O cavalo puxou a faca para matar ou morrer. O tia teve um ataque. A paca queria correr. A galinha caiu sem fala, foi o gambá lhe socorrer. Finalmente, a muito custo, botaram o porco para fora. Tinha batido, apanhado, e por isso disse, agora, antes que chegue a polícia, vou tratando de ir-me embora. Um pouco sou elefante, no seu papel de soldado, e seu colega camelo, oficial reformado, relataram tudo à ordem, e o porco era procurado. Mas por onde andava ele, era um caso ignorado. E essa foi a história do coelho, em verso. Joia. Uma história gente, então, acho que... Só para dar esse finalzinho, né, de desfecho aqui com alguns versinhos aqui da tradição oral rural. Agradecer aqui também, antes de voltar ali a palavra para o Josilei, foi aqui para mim também, aqui para mim já é noite, né, para vocês aí é tarde, momentos deliciosos aqui de troca e de possibilidades mesmo de valorização desse universo tão lindo, tão rico, e que a gente precisa mesmo mergulhar nele. Muito, muito obrigada por poder estar aqui com vocês.
A gente também queria agradecer muito, né, a vocês, né, que participaram aqui da oficina, agradecer a organização do encontro, né, o José Carlos, a Leandro, o Luan, que estão aí com a gente. Foi ótimo, né, passar esse tempo com vocês, e a gente já até falou aqui, né, pena que a gente não pode estar presencialmente, mas a gente vai ter a oportunidade, né, para a gente contar história, tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, um pedacinho de queijo também de Lavras. Então, muito obrigado mesmo pela presença, por essa oportunidade. Queria também agradecer, gente, e dizer que foi também uma alegria imensa estar aqui com vocês. E queria aproveitar a deixa que a gente tem um companheiro do Peru, aqui o Eloy, né? Eloy Francisco Gamoca Romero, para deixar aqui uma referência de uma cantora peruana de quem eu sou profundamente fã e grato por ela existir, presente dos deuses, Susana Baca, e queria desejar a vocês assim um concerto, estou deixando o link aqui para vocês, da Maestra Vida, e desejando a todos aí muita firmeza, serenidade e paz nesses finalmente já tão cansativos, né, da pandemia, e que a gente se mantenha firmes e com esperança. É isso, um grande abraço. A gente quer muito agradecer a presença de vocês. Antes da gente realmente ir embora, eu peço que quem puder abrir a câmera para a gente tirar um print e registrar esse momento com a carinha de vocês, felizes depois dessa oficina. É muito rico para a gente ter essas inspirações que vocês trouxeram para a gente, Pedro Braga, o Abel, que são contadores de histórias genuínos, né? Como a gente diz, raiz, né? Não o contador Nutella, e que só agrega, assim, para a nossa formação e para o que a gente mais gosta de fazer, né? Que é contar histórias. Eu vou bater o print. Foi, gente. Muito bom. Obrigado, continuem acompanhando a gente. Hoje à noite a gente tem nossa cerimônia de encerramento. Mudou. E... Não estou mais aqui? E é isso, continue conosco e muito obrigado ao Grupo Movença novamente. Foi um prazer termos esse bate-papo. Obrigado.